O livro de Marcos, assim como o anterior, Mateus e os sucessores Lucas e João, conta a história de Jesus, seus ensinamentos, milagres, discursos e outras coisas, relatando os mesmos acontecimentos do que os outros. Porém, assim como eu falei no resumo do livro passado, embora muitos dos ocorridos citados por ele também sejam citados nos outros evangelhos, aqui eles serão resumidos da forma e ordem que estão escritos neste livro, já que alguns detalhes e informações só aparecem em um dos evangelhos específicos. Mas então, assista até o final para conhecer mais sobre ele. O livro começa falando sobre a pregação de João Batista, um profeta um tanto diferente que atraía grandes multidões, falava sobre a vinda de Jesus e batizava as pessoas. E logo em seguida é descrito o momento em que Cristo foi até este homem e foi batizado por ele. E no momento que isso ocorreu, os céus se abriram e o Espírito de Deus desceu sobre ele como uma pomba. Depois, Jesus é levado para um deserto, onde ficou 40 dias jejuando, e enquanto isso era tentado por Satanás. Mas após, ele vai para a Galileia e começa o seu ministério, depois de João Batista ser preso. E lá encontra dois irmãos, chamados Simão, que depois virou Pedro, e André, que estavam pescando. E eles passam a seguir Jesus após serem chamados por ele. E um pouco na frente, encontrou mais dois irmãos pescadores, agora Tiago e João, que recebem o mesmo chamado e começam a segui-lo também. Um dia, Jesus estava em uma sinagoga em Cafarnaum, quando um homem endemoniado aparece e se manifesta. Mas Cristo expulsa os seus demônios, surpreendendo a todos. E logo depois de sair do local, ele vai na casa de Pedro e vê a sua sogra muito doente. Mas ele cura a mulher e depois muitas outras pessoas, inclusive um leproso e um paralítico que chegou de uma forma bem inusitada. Enquanto Jesus estava reunido em uma casa com muitas pessoas, os amigos do deficiente subiram no local, fizeram um buraco no telhado e o desceram em uma maca até onde Cristo estava. E ali, ele perdoou os pecados do homem e o fez andar. Algum tempo depois, Jesus se encontra com um cobrador de impostos chamado Levi, ou Mateus, e o chama para o seguir. E assim ele foi. E depois vemos algumas falas do mestre sobre polêmicas em relação ao jejum e ao sábado. Mas depois, na mesma sinagoga em que Jesus estava, havia também um homem com uma mão defeituosa, mas que é curado, e em seguida, várias outras pessoas são curadas em uma praia. E após um tempo, os 12 apóstolos já estavam todos reunidos. Só que em um momento, os inimigos de Jesus o acusam de expulsar demônios pelo poder de Satanás, mas ele os refuta. E em seguida, no capítulo 4, ele conta a parábola do semeador para uma multidão, que eu não vou abordar aqui, senão o vídeo ficará muito longo, mas você pode ler aí na sua casa. E depois de dar mais alguns ensinamentos e contar parábolas, Jesus estava em um barco com os seus discípulos, dormindo, quando uma grande tempestade começou e deixou os homens tão preocupados que o acordaram. Assim ele acalmou o mar e repreendeu a falta de fé deles. Depois dessa viagem, eles chegam à terra firme e encontram um homem endemoniado que vivia entre os túmulos. Mas Jesus expulsa os espíritos malignos e os manda para uma manada de porcos, que se jogam do precipício. Mas quando ele volta para sua região, um chefe de sinagoga chamado Jairo vem até ele e pede para curar a sua filha. E assim ele vai, mas no meio do caminho ainda consegue curar uma mulher com fluxo de sangue, quando ela toca na orla de seu manto. Mas ao chegar na casa do chefe, a menina já havia morrido. Só que Jesus não vê isso como um problema e a ressuscita. Depois Cristo é rejeitado em sua própria terra, Nazaré, e dá instruções aos seus discípulos depois. Mas aí vemos que João Batista foi morto por decapitação, por ordem do rei Herodes Antipas após uma armação. E em seguida, Jesus estava com uma multidão de milhares, e ao entardecer, para não mandá-los para casa com fome, pega os únicos alimentos que tinham ali, 5 pães e 2 peixes, e multiplica para todos, que comem bem e ainda sobra muito. Depois, ele foi orar em uma madrugada, enquanto seus discípulos o esperavam no barco, e ao terminar, ele foi até eles andando sobre o mar, o que os deixou assustados. E após algumas curas, inclusive da filha de uma mulher estrangeira e de um surdo gago,
ele realiza outra multiplicação de alimentos, na mesma situação da anterior, mas agora com 7 pães e alguns peixes. E de novo, todos saem satisfeitos e há grandes sobras. Nas passagens seguintes, Jesus cura várias pessoas, confronta os fariseus, prediz a sua morte e ressurreição, mais de uma vez inclusive, dá ensinamentos, é transfigurado na frente dos seus discípulos, abençoa as crianças e depois encontra um jovem rico, seguidor dos mandamentos, e que queria saber o que deveria fazer para entrar no céu. E quando Jesus diz que ele deve doar seu dinheiro aos pobres, o rapaz demonstra que ama mais os bens materiais e vai embora. Em um dia, um homem cego chamado Bartimeu, morador de Jericó, fica sabendo que Jesus está por lá e pede para ser curado, e assim acontece. E no capítulo 11, vemos a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, montado em um jumento e sendo saudado pelo povo com ramos de árvores, assim como o profeta Zacarias havia profetizado tempos antes. E no dia seguinte, ele amaldiçoou uma figueira sem frutos e ela secou. Mas um pouco antes disso, ele foi no templo de Jerusalém e viu que estava cheio de pessoas comprando e vendendo coisas lá dentro, profanando o local com comércios pessoais nada a ver com o local. Então Jesus os expulsou. Em seguida, Cristo mostra sua autoridade e conta a parábola dos lavradores maus no capítulo 12. Depois ele fala sobre os impostos, confronta os saduceus e os escribas, dá mais ensinamentos e observa as pessoas dando seus dízimos e ofertas no templo. E ali ele vê ricos depositando grandes quantias, mas eram apenas as suas sobras. E depois ele vê uma viúva pobre que deposita 2 pequenas moedas, as únicas que tinha, e então Jesus diz que o que ela deu vale muito mais, pois foi realmente de coração. Enquanto estava com os seus discípulos, o Salvador fala sobre o futuro, dizendo que antes da sua segunda vinda haverão muitos desastres no mundo, guerras, fomes e perseguição aos cristãos, mas esse é apenas o princípio das dores. Haverá grande tribulação no mundo, será um momento terrível e muito difícil de suportar, mas ele virá e ninguém sabe o dia. Por isso devem estar vigiando e se mantendo firmes na palavra e na santidade. Outro dia, enquanto Jesus estava na cidade de Betânia reunido com seus discípulos na casa de um homem, uma mulher veio até ele e derramou um perfume muito valioso, ungindo. E aqui no livro de Marcos fala que foi sobre a sua cabeça, mas nos outros evangelhos fala que foi sobre os pés. Não sabemos exatamente o porquê. Mas alguns que estavam ali reclamaram da atitude. Só que Jesus defendeu a mulher, dizendo que ela fez uma boa ação. E quando chegou a época da Páscoa, Jesus e os seus discípulos fizeram uma ceia em uma casa. Era a última deles juntos. E ali ele indica que há um traidor entre eles. E quando terminam de cear, Cristo vai para o jardim do Getsêmani e ora angustiado. Mas em seguida, Judas, um dos 12, vem e beija a bochecha de seu mestre, indicando que ele deve ser preso. E assim acontece. Em seguida, ele é julgado e condenado à morte. Pedro acaba negando seu envolvimento com o Salvador por 3 vezes, após ser questionado sobre isso, com medo de ser preso também. Mas ele percebe o que fez depois e lembra que Jesus havia falado que ele faria isso. Então ele chora muito. Já Cristo é castigado, humilhado e crucificado, morrendo pelo pecado de todos. Depois, ele é sepultado em um túmulo cedido por um seguidor rico chamado José de Arimateia. E foi lá mesmo que 3 mulheres foram 3 dias depois para visitar o corpo, mas encontraram um local vazio. Jesus havia ressuscitado e aparece a Maria Madalena, uma das mulheres que foram vê-lo, e que antes ele havia retirado dela 7 demônios. E ela sai dizendo a todos a boa notícia. Depois Jesus se encontra com os discípulos e os dá instruções para pregarem o evangelho pelo mundo todo, passando as mensagens para os povos e nações, e após algum tempo com eles, ele sobe ao céu, deixando essa importante missão com os seus apóstolos. E assim o livro termina. Deus te abençoe e tchau!